vacinação é o seguinte. As pessoas às vezes dizem assim, mas isso é muito, digamos, isso é... É para um público dirigido, né? Não dão a devida importância. Ou atenção, não é? né? O senhor podia consertar aqui, por favor, que eu vou chamar o intervalo depois. O senhor está preocupado lá com o negócio da localização, eu entendo que lá é perigoso, mas o que é de gosto é regar no peito, como se diz. Já viu esse ditado, né, no interior? Regar a vida, né? Não, não, o que é de gosto é regar no peito. O peito a regar do peito quer dizer que você faz porque quer fazer e tal, sim, entendeu? Olha, o que eu comentei com a Edna foi o seguinte. Às vezes você dá muita atenção e tem gente até que diz assim, mas nem deveria ser tratado. Você não tem ideia do que é registrar um caso de febre aftosa. O prejuízo para o município, o prejuízo para o estado, o prejuízo para o país. As consequências são gravíssimas. E aí, o consumo, né, até exportação, trabalho, exportação, recursos que entram no país, né? Então, o que é que ocorre? Quando se chega a esse número que a Edna trouxe na reportagem, de fato é algo a se comemorar, porque mais de 1.800.000. Mais de 1.800.000 cabeças. Isso, de rebanho vacinado. De rebanho. Por quê? Porque o Piauí vai figurar entre os estados com maior índice de vacinação. Né? Para passar para a próxima etapa fica até mais fácil. E aí fica mais fácil a mais questão de conquistar o tão sonhado selo de área livre da aftose. Sem a vacinação. Sem a vacinação é impossível, né? Então os produtores continuem nesse processo de colaboração. A expectativa é de 2025, viu? Segundo o secretário Fábio Abreu, a gente já conseguiu esse selo. Ótimo, muito bom. Bom, agora vamos virar a chave. Virar a chave assim. Continuamos com o assunto Fábio Abreu, mas agora na área política, Edna Maciel. Exato. Bom, nós sabemos, mais uma vez, boa tarde a toda a nossa audiência, sabemos que o fim de semana é sempre muito movimentado na política nacional e local e principalmente agora a gente vê os partidos se articulando para 2024, né? E a gente soube aí da mudança do secretário e deputado Fábio Abreu, de partido, vimos as conversações, tanto em nível nacional com o presidente nacional, e ele agora é o líder do partido aqui no Piauí. Ele falou com a gente hoje sobre essas questões que envolvem as discussões no PT, que você estava falando ainda agora, junto com o Tássio, da reunião, de um provável seminário. A gente já vê as articulações, as fotos que um candidato e outro tiram, e aí eu conversei um pouquinho com o secretário e deputado Fábio Abreu sobre essas questões que envolvem o PSD, o Podemos e também essas articulações aí do PT. Como é que ele está vendo, já que ele apoia o candidato da base governista. Vamos ver aí então a sonora. Por favor, Rafael. Nós temos várias comissões já formadas em vários municípios. Nos principais municípios a gente já está bem consolidado com relação às comissões provisórias e certeza de que nós teremos um acréscimo, um grande número de vereadores e quem sabe de prefeitos. Com relação a Teresina, nós temos o seguinte foco. Primeiro, também fortalecer o partido aqui na capital, mas com relação a composições majoritárias, nós temos um objetivo claro, né? Isso já ficou público, inclusive foi um dos pontos conversados com a presidente do Partido Nacional, a deputada Renata Abreu, e o vice-presidente Pastor Everaldo, no sentido de que o Podemos, sob o meu comando, ficará na composição do governo estadual, ou seja, do governador Rafael Fonteles. O que há nesse momento é a questão interna do PT, que precisa ser definida, e eu acho que vai ser definida até o final de agosto, final do próximo mês, e aí sim nós teremos essa união em torno desse nome para que possamos apresentar propostas junto com esse próximo candidato, que nós, sem dúvida nenhuma, estamos apostando nessa composição, nesse time. Repito que faço parte desse time, acredito no projeto, e esse projeto ele se complementa com o próximo prefeito sendo alinhado ao grupo do que estamos no governo, tanto estadual quanto federal. Então, Edna, resumindo, o secretário Fábio Abreu está esperando o PT se definir para depois, porque aí, como a gente já inclusive
discutiu aqui Aborda a esse cronologia da definição do candidato. Primeiro passo é a definição, no caso aí, nós estamos falando de uma federação. PT, PV e PCdoB. Isso. Cada partido tem, na primeira etapa, a tarefa de escolher um nome, né? O PCdoB está fora, não apresentou nenhum nome, o PV tem o nome da nova ouvidora da Assembleia Legislativa e presidente regional do partido, Tereza Brito. O PT está no processo de escolha. Aí vem a federação, e aí depois é que a federação vai indicar um candidato. Óbvio que, quando se fala PT, é um partido mais forte, mais robusto da federação, por isso que o secretário Fábio Abreu e outros, quando falam PT. Mas a gente tem que passar pelo crivo na verdade, da a federação, né? Tem outros... Depois dessa história toda do PT, né, vem da federação, outra etapa. Pois entendeu? Porque não se pode colocar na mão só de um partido. Tereza Brito que não abre mão. Ela sempre com esse posicionamento, né? Então, a gente sabe que não adianta, vai ter que se esperar toda essa conjuntura. Nós vamos esperar ainda, o deputado ainda falou na questão da suplência, falou na questão aí do Podemos, da carta de anuência que a gente já colocou aqui, que ele já conversou com o presidente Kassab, né? Ele estava, sim, querendo fazer essa ponte e já teve essa conversa também com o deputado Júlio César, enfim, de que ele estará livre, estará tanto no comando do partido, como estará livre para tomar, é claro, essas decisões, e depois que o Partido dos Trabalhadores se resolver realmente quem é o candidato. Ele disse, inclusive para mim, Douglas, que acha que não vai ter sequela nenhuma, briga, ninguém vai ser inimigo de ninguém depois disso. Não, é o que eles dizem, né? Mas sempre pode ficar uma sequela. A grande questão que a gente tem que definir aqui é o seguinte, só para o telespectador se confundirem. Ainda está falando, eu e a estamos falando aqui de agosto, mas agosto é o prazo para a definição do PT. Exato. Federação é outra história. Coisa. Federação, a presidente do PV, Tereza Brito, quer que seja no ano que vem. Olha aí. Então, você tem uma ideia de que a questão da confusão é só o começo.